Em quase todos os meus vídeos, para ser transparente como sou desde o início, eu mostro-vos os meus investimentos e por isso vocês conseguem ir ao meu canal do YouTube e verificar que eu tenho o meu dinheiro aplicado em diferentes instrumentos com diferentes riscos. No entanto, neste vídeo eu quero fazer uma coisa diferente e quero que vocês percebam quanto tempo é que poderá demorar a que o meu dinheiro faça mais dinheiro e que na realidade vamos ver então quanto tempo é que me vai demorar a chegar ao meio milhão de euros, que é um número bastante bom, e até ao 1 milhão de euros. Obviamente que nada do que eu vou dizer aqui é conselho financeiro nem recomendação financeira, e sim, eu neste vídeo também vos irei mostrar onde é que o meu dinheiro está aplicado para que todos nós consigamos fazer as contas. Mas obviamente vocês irão ver onde é que o meu dinheiro está aplicado, mas não vão copiar simplesmente porque estão a ver este vídeo. Porque o que faz sentido para mim pode não fazer sentido para vocês, porque todos somos pessoas diferentes e para além disso, também todos somos investidores diferentes. Por isso, não copiem os meus investimentos. E se é a primeira vez que chegaste ao canal do Consistência, seja muito bem-vindo. O meu nome é Fábio Roque e aqui falamos sempre e só de literacia financeira e de investimentos, e por isso, se tu gostas deste tipo de conteúdo, não te esqueças de subscrever o canal, que é completamente gratuito. E eu já invisto desde 2019 com muita inconsistência, mas em 2021 comecei a investir com uma consistência maior e comecei a publicar vídeos aqui para o YouTube. E na realidade, foi essa transparência desde os meus vídeos iniciais que fez com que vocês gostassem muito do meu trabalho, da minha evolução e de continuar a acompanhar o meu portfólio. E por isso, eu sou totalmente transparente com quanto dinheiro é que eu tenho investido, mas neste vídeo vamos então ver quanto tempo é que me vai demorar a chegar ao meio milhão de euros e até ao 1 milhão de euros. Aquilo que nós temos aqui neste momento é um site completamente gratuito que eu encontrei na internet e que gosto, que é uma calculadora de juros compostos. Nós aqui conseguimos colocar os nossos números e os números que nós achamos que os nossos investimentos irão dar de retorno. Obviamente que tudo o que foi passado não quer dizer que vai acontecer no futuro e por isso todos os números que eu colocar aqui naquilo que eu espero anualmente em termos de retorno sobre os meus investimentos vai ser porque obviamente no passado já existiram esses números e não quer dizer que no futuro existam estes números. Podem ser maiores ou mais pequenos. Por isso, antes de eu colocar aqui qualquer tipo de números, isto aqui é algo que está no site, estes 5 mil euros e estes 5% de juros anuais. Vamos até aqui então ao site justetf.com, que é um site gratuito onde eu acompanho também alguns ETFs e uso para análises de ETFs. Por isso, eu vou aqui a descobrir ETFs e nós vamos ordenar estes ETFs pela rentabilidade maior, quer seja a 1 ano, 3 anos e 5 anos. Se eu carregar aqui na primeira coluna, que é o 1 Year, e depois temos aqui em termos percentuais, conseguimos ver que este ETF da Coreia, durante um ano, deu um retorno de 161%, e foi o ETF dentro desta lista toda que teve o maior retorno de um ano. Se eu carregar aqui em 3 anos, conseguimos ver que temos este da Amundi de semicondutores, que em 3 anos deu mais de 330%. E isto, se separarmos então, ou se dividirmos os 330 por 3 anos, temos então uma rentabilidade anual de 110 durante 3 anos. Por isto é uma rentabilidade muito grande e se carregarmos aqui em 5 anos, conseguimos ver que temos aqui um da Bitcoin, mas logo abaixo, e isto são umas percentagens muito grandes, não faz sentido entrar este ETF para a equação, mas depois temos aqui também outros instrumentos, sendo que este terceiro é também de semicondutores, mas em vez de ser da Amundi, é da Vanek. No entanto, aquele que nós estávamos a ver está logo aqui abaixo, também com 355% em 5 anos. Por isso, nós conseguimos perceber que nos últimos anos a parte de semicondutores tem trazido muito retorno aos investidores. Quer vocês investam dinheiro em ações individuais deste mundo de semicondutores, estão a ganhar dinheiro. Se investirem então em ETFs de semicondutores, está aqui provado que nos últimos 3 anos, no último ano, nos últimos 5 anos, também estão a ganhar dinheiro. Atenção, isto não é conselho financeiro nem recomendação financeira, mas é algo que nós conseguimos ver aqui com os nossos próprios olhos, que realmente este mundo de semicondutores está a dar dinheiro aos investidores. Se vai continuar a dar dinheiro no futuro, essa já é outra grande questão que ninguém sabe responder, pois ninguém tem aqui uma bola mágica que nos diz o futuro. No entanto, conseguimos ver aqui rentabilidades mesmo absurdas, sendo que nós estamos sempre a ouvir e a falar de uma média de rentabilidade de 10% ao ano. Conseguimos ver aqui que existem alguns ETFs e alguns ativos que nos últimos 5 anos estão a dar à volta de 50% de valorização anual. E eu digo 50% anual e estou aqui a meter os números por baixo, porque obviamente nem todos os ativos tiveram estas rentabilidades malucas que nós aqui estamos a ver. Por isso, se eu entrar aqui neste ETF da Amundi Semicondutores,
foi o tal que apareceu em primeiro lugar em rentabilidade de 3 anos e está aqui também num top 5 de rentabilidade a 5 anos. Se eu entrar aqui e vier a performance, vocês realmente irão ver que nos últimos anos temos aqui uma rentabilidade bem acima daquilo que é normal: 71% em 2023, 66% em 2024, 63% no presente ano e no ano de 2025, no ano passado, 32%, sendo que no ano de 2022 uma queda de 33%. Mesmo que nós nos últimos anos consigamos ver que os retornos têm sido muito bons, existem aqui alturas, mesmo dentro deste tipo de ativos, que os anos não são assim tão bons, e neste caso até o ano de 2022 foi um ano negativo. E isto é importante percebermos estes valores, porque daqui a nada eu vou colocar aqui dentro da minha calculadora de juros compostos alguns números daquilo que eu espero anualmente em termos de juro para o meu investimento, e não será nada destes valores, porque eu também quero ser mais conservador e mais perto daquilo que é a realidade dos meus investimentos. E por isso, se tu quiseres fazer a tua análise de ETFs de forma gratuita, eu gosto muito deste site, justetf.com, e se por acaso tu quiseres investir em algum destes ETFs porque tu foste analisar e foste verificar que realmente faz sentido para o teu portfólio, não somente porque estão a dar dinheiro nos últimos anos, tal como eu já vos mostrei, vocês podem investir daqui a 2 ou 3 meses e acontecer como o ano de 2022 por algum motivo e começar por aí abaixo e vocês terem o vosso investimento a desvalorizar, não a perder dinheiro, porque isso é só quando vendem. Portanto, não vão investir neste tipo de ativos somente porque nos últimos tempos estão a dar muito dinheiro. Mas se quiserem investir, a única coisa que vocês têm que fazer é copiar aqui este ISIN, vir aqui à XTB, que para mim é a melhor plataforma que existe em Portugal para nós investidores, e a única coisa que têm que fazer é colocar aqui o ISIN nos instrumentos e irá aparecer o ETF que vocês tiveram a pesquisar. E assim não há dúvidas nenhumas de que este ETF do site justetf.com é o mesmo que está aqui na XTB. E quero agradecer também à XTB por patrocinar o vídeo e patrocinar o canal. E atenção que, apesar de eu dizer que a XTB está a patrocinar o vídeo e está a patrocinar o canal, eu tenho aqui mais de 108 mil euros neste momento. Isto porque tenho cerca de 19.642 euros de lucro. Portanto, sim, eu não coloquei aqui 100 mil euros. Eu já tenho aqui também alguns lucros para fazer este valor todo. Por isso, nós vamos usar aqui a XTB, que já agora, se quiserem abrir conta com a XTB, está aqui o link na descrição, e se usarem o código Fábio, recebem 2 e-books grátis que eu gostaria de ter lido quando comecei a investir, por isso aproveitem já. E vamos usar aqui os meus números da XTB para a nossa calculadora de juros compostos. Tal como eu disse, nada disto é conselho financeiro nem recomendação financeira. Os ativos que eu aqui tenho, eu tenho outros 2 ativos aqui em baixo que não vos posso mostrar para já, mas eu tenho aqui este ETF que é algo muito recente e que é de um valor muito pequeno na minha carteira. Eu tenho aqui então 353 euros, mas estou a perder 14 euros. Aqui em baixo eu tenho um ETF também diferente de 557 euros de valor, mas que estou a ganhar 72 euros. Realmente onde eu tenho muito dinheiro é neste de FTSE All World High Dividend Yield, ou seja, é do mundo inteiro e paga dividendos. E aqui tenho então mais de 105 mil euros e estou a ganhar mais de 19 mil euros nesta posição. Então temos aqui um de AI e Power Infrastructure, temos aqui um de Automation and Robotics, são áreas completamente diferentes, e depois temos aqui um terceiro de dividendos do mundo todo, que ainda é mais diferente daqueles 2 primeiros. E por isso, se eu quiser usar aqui o 2B76.DE, que é a sigla deste ETF, aqui 2B76.DE, vocês irão ver que a performance deste também não é muito má. No ano de 2023 teve um crescimento de 33%, no ano de 2024 cresceu 12%, 2025 3%, e aqui em 2026 teve um crescimento de 39% no presente ano. Por isso, aqui as rentabilidades até que não são muito más. Em 2022 também teve uma queda bastante grande. No entanto, se eu quiser usar aquele meu ETF principal para as nossas contas aqui na calculadora de juros composto, que eu acho que faz sentido. Porquê? Porque é aqui que eu tenho muito dinheiro investido. Por isso, neste ETF eu tenho muito dinheiro investido, faz sentido usar as rentabilidades passadas para tentar prever as rentabilidades futuras, ainda que não seja garantido. Estes 2 ETFs iniciais tenho muito pouco dinheiro, tenho 300 euros e depois 500 euros. Acho que não faz sentido usar os números deles, porque na minha carteira não tem assim um peso tão evidente. Por isso, eu vou usar aqui os dados
do VGWD, que é onde eu tenho mais de 100 mil euros investidos, para a nossa calculadora de juro composto e tentar verificar assim quanto tempo é que vai demorar a este tipo de ativo a chegar ao meio milhão de euros. Então, este ativo, o VGWD, é um ETF de todo o mundo, tem 2.355 empresas dentro de um cesto e temos aqui a descrição do mesmo. Vou traduzir isto para português para que todos nós consigamos perceber, mas resumidamente este ETF acompanha ações com alto rendimento de dividendos a nível global. Temos aqui também o preço dele. O TER está aqui, 0.29, é um ETF que é distributivo e tem um fundo bastante grande. Andando aqui para baixo para a parte do desempenho, vocês irão ver que as rentabilidades são inferiores àquelas dos ativos que eu já vos mostrei. 2023, 7% de crescimento já a contar com os dividendos. 2024, 16% já a contar com os dividendos. 2025, 11% já a contar com os dividendos. E 2026, quase 20% já a contar com os dividendos. Por isso, é um ETF global que não está diretamente só ligado à parte de semicondutores ou de inteligência artificial. É diferente, é um ETF e um ativo mais aborrecido e paga dividendos. Aqui a parte dos dividendos conseguimos ver que anda na casa dos 3% nos últimos anos. Aqui 2025 3.10, 2024 3.41. No entanto, eles têm baixado, mas depois começaram a aumentar novamente o seu dividendo, e isto tem tudo a ver com as empresas que estão dentro do cesto. Por isso, nós temos aqui também todas as informações sobre os dividendos e conseguimos ver aqui que realmente no presente ano, se não tivessem pago dividendos ou se não quiséssemos contar com os dividendos na sua rentabilização, o preço do ativo do ETF tinha subido 25%. Em 2025 o preço subiu 8% sem os dividendos, com os dividendos 11%, e temos aqui estas informações todas. Mesmo em 2022, aqui diz que ficou a 0.08% positivo, no entanto o preço desceu 3,59%, mas o dividend yield estava nos 3,67%, o que fez com que este ativo tivesse em break-even. Por isso, os valores que eu vou usar aqui são uma referência destes últimos anos, mas vamos começar então aqui a calcular tudo na nossa calculadora de juro composto. Então, aqui vindo à XTB, vocês conseguem ver que eu tenho 105 mil euros. No entanto, este valor é variável. Porquê? Porque eu não vou vender neste momento este ativo, o mercado está aberto e por isso pode subir para 106 mil euros ou pode descer para 104 mil euros. Mas vamos usar então o valor de 105 mil euros aqui como base no nosso montante principal para estas nossas contas. Por definição, isto já vem assim, mas se vocês repararem, nós temos aqui na calculadora simples. Nós queremos vir para a parte de juro composto, então aqui vou colocar 105 mil. Aqui o interest rate está a 5% e eu vou deixar para fazermos esta primeira conta inicial. Em 5 anos também está aqui por definição, vou deixar. Em termos de depósitos não há nada e eu vou deixar. Então, se nós carregarmos em calcular, nos próximos 5 anos, se eu não investir mais dinheiro nem reinvestir os dividendos, eu terei aproximadamente, com um juro composto de 5% ao ano, terei um valor de 134 mil euros. Isto está bastante longe do meio milhão de euros ou até do 1 milhão de euros. No entanto, eu já tenho aqui o dinheiro investido dentro da XTB e eu não tenho de fazer rigorosamente mais nada. Se o preço deste ativo subir 5% ao ano, sem eu fazer rigorosamente nada, eu daqui a 5 anos terei aproximadamente 134 mil euros, o que até é bastante bom porque é dinheiro que o meu dinheiro fez sem eu ter que fazer nada. Por outro lado, estamos bastante longe então do meio milhão de euros. Os 105 mil euros eu não vou mexer porque é o meu investimento inicial que vocês aqui estão a ver. No entanto, vamos mudar aqui o interest rate para 7%, por exemplo, e digo 7% porque foi a taxa mais baixa que nós tivemos nestes últimos anos, de 7,64, mas vamos colocar aqui a 7%. Aqui os anos eu vou aumentar para 15 anos, por exemplo, porque eu neste momento já tenho acima de 30 anos, então antes dos 50 eu quero tentar perceber quanto dinheiro é que eu teria aqui. E em termos de depósitos eu vou deixar sem nada, só para ver como é que o meu dinheiro se comportava face ao facto de passarmos de 5% para 7% e de 5 anos para 15 anos. Então, em vez de 134 mil euros, nós teríamos, ou neste caso eu teria, 299 mil, vamos dizer que são 300 mil euros, já nos aproxima mais do meio milhão de euros e, no entanto, vocês estão a ver que eu não adicionei mais dinheiro, não acrescentei mais dinheiro. A única coisa que fiz foi presumir que no futuro o ETF iria subir a uma média anual de 7% ao ano.
Existiam anos que podia subir 20%, existiam anos que podiam só subir 7%. Mas a minha projeção de média anual nos próximos 15 anos seria de 7% ao ano e teríamos aqui então 300 mil euros. Mas, na realidade, eu gosto de investir o meu dinheiro todos os meses e, na realidade, este ETF paga dividendos e neste momento eu já estou a receber um bom número de dividendos, um bom valor de dividendos, então vamos dizer que aqui mensalmente eu quero depositar 300 euros na XTB e investir neste ETF a 7% ao ano e também durante 15 anos. E em vez de 299 mil, teríamos já 394 mil. Vocês conseguem ver que eu adiciono 300 euros todos os meses durante 15 anos, o que até é um valor bastante avultado. No entanto, temos aqui uma subida de quase mais de 100 mil euros. Agora, vamos elevar a fasquia, 500 euros por mês, vamos aqui 8% ao ano durante 20 anos. E isto é mais ou menos a média que se faz por baixo, uma conta muito por baixo, uma rentabilidade de 8% ao ano num ETF mundial ou num ETF do S&P 500, por exemplo, onde nós investimos 500 euros por mês, que é um número que eu consigo investir graças também aos dividendos que eu já vou recebendo deste ETF. Eu tenho ali um mês, que é no mês de julho, onde recebo 1000 euros de dividendos e, portanto, já posso investir 500 euros duas vezes, quase de graça, porque recebi esse dinheiro de dividendos e, portanto, o mês de julho e o mês de agosto, por exemplo, eu posso investir 500 euros com o dinheiro dos dividendos. E depois, obviamente, este ETF paga-me 4 vezes ao ano e, portanto, aqui em julho já me daria para investir em junho e julho, por exemplo, ou julho e agosto. Em março, eles pagam também cerca de 500 euros, portanto, aqui o mês de março ou de abril investiria com os 500 euros dos dividendos. Em setembro e dezembro também. Eu tenho aqui vários meses, então, que poderia investir quase de graças aos dividendos. Portanto, vamos fazer aqui um cálculo. E como conseguem ver, neste momento, subindo de 7% ao ano para 8% ao ano, somente 1%, mas obviamente esticamos de 15 anos para 20 anos, mais 5 anos, mas mais 1% ao ano, e vamos investir, em vez de ser 300, 500 euros por mês, ou seja, 200 euros a mais. Vocês irão ver que em vez de 394, temos aqui mais de 800 mil euros. Por isso eu estou naquele patamar que, se quiser chegar a 1 milhão de euros, preciso de tempo, temos aqui 20 anos, preciso que o dito ETF também me dê uma média anual de 8% ao ano e preciso que o Fábio Roque seja consistente e tenha 500 euros para investir todos os meses neste ativo. Se eu fizer isso e se acontecer o que eu estou aqui a pressupor, eu terei 800 mil euros neste investimento daqui a 20 anos. Por isso, vocês conseguem ver que é tudo uma questão de números. Em vez de 8% ao ano, se eu colocar 7% ao ano, em vez de 20 anos, se eu meter 15 anos, vocês irão ver que eu não chego nem ao meio milhão de euros. No entanto, os 500 euros por mês que eu invisto estão aqui sempre. Por isso, é uma questão de números, de consistência, e eu costumo dizer nos meus vídeos que a consistência é a nossa melhor amiga e o tempo é o nosso melhor amigo. Se nós formos consistentes nos nossos investimentos e dermos tempo ao tempo e não queremos correr atrás daqueles ETFs fantásticos que dão retornos anuais muito bons, e isso como uma base, vocês conseguem ver que eu tenho aqui ETFs de valores mais pequenos em ativos um pouco mais voláteis. No entanto, a minha base é um ETF mundial que paga dividendos e os retornos não são tão malucos quanto são os outros ativos de semicondutores. No entanto, isso vai-me dar uma estabilidade no longo prazo. Por isso, a 8% ao ano, durante 20 anos, se eu investir 500 euros ao mês, tenho 800 mil euros. Claro que se eu quiser ser mais agressivo e investir aqui 1000 euros por mês durante 15 anos, vocês irão ver que eu não tenho nem 700 mil euros. Por isso é tudo uma questão de tempo e de sermos consistentes. Novamente, se eu quiser 10% ao ano durante 25 anos por algum motivo e continuar nos meus 500 euros por mês, porque é aquilo que eu consigo investir, se eu conseguir aumentar tudo bem, mas se não, deixamos os 500 euros. Os 10% ao ano é aquele número que eu acho que faz sentido nestes anos mais recentes. Se calhar em anos anteriores 10% ao ano até poderia ser demais, e durante 25 anos é aquele tempo que eu não preciso do dinheiro deste ETF. Atenção que estamos a falar somente deste ETF, não de todo o meu portfólio da XTB. No entanto, vocês irão ver que agora a magia acontece. E aqui não só temos 1 milhão de euros, como temos quase 2 milhões de euros. Se eu, durante 25 anos, deixar o meu dinheiro aqui parado e realmente o ativo tiver um retorno de 10% ao ano, que tem sido fazível nos últimos anos, nos últimos 3 a 5 anos, mas antes disso poderia não ser tão fazível assim, e mantiver a minha consistência de 500 euros por mês durante 25 anos, é muito tempo e também muito dinheiro. No entanto, vocês veem que a magia acontece. Aqui a parte mais difícil é realmente o número de anos, porque as pessoas começam a pensar: ok, mas eu daqui a 3 anos posso não estar vivo, quero aproveitar a vida
Mas, por outro lado, também podemos estar vida e podemos mudar a vida da nossa família graças a este tipo de investimentos. Por isso, se eu quiser ser mais conservador em termos de anos, em vez de 25, colocar aqui 15 anos, são menos 10 anos, e isto é mesmo muito tempo, vocês irão ver que eu não chego nem a 700 mil euros mais uma vez. Por isso é que eu digo, o tempo é o vosso melhor amigo, mas a consistência é a vossa melhor amiga, porque o tempo vai-nos fazer aqui a magia do juro composto. Lembrem-se sempre que mais importante do que começarem com muito dinheiro, como 105 mil euros, como eu tenho, o mais importante é começarem o mais rápido possível e darem aqui tempo ao tempo para que o mesmo consiga fazer dinheiro cada vez mais sobre o vosso dinheiro. Por isso, este ETF aqui de 105 mil euros eu não vou mexer nos próximos anos, até porque me paga dividendos. E à medida que eu colocar mais dinheiro, 500 euros por mês, neste ETF, o mesmo vai-me pagar cada vez mais dividendos e eu posso usar esses dividendos para pagar aqui então algumas contas ou usufruir da minha vida sem ter que vender a minha posição. Por isso, o meu dinheiro vai fazer dinheiro se eu der tempo ao tempo. Por isso, a conclusão deste vídeo é, para eu chegar ao meu primeiro milhão de euros só neste investimento, eu não estou a falar em outros investimentos, mas só neste ativo mundial onde eu tenho 105 mil euros neste momento, eu simplesmente preciso de esperar, entre aspas, 21 anos, preciso de esperar que o juro anual seja de 9%, ou seja, que a rentabilidade do mesmo, aqui o retorno em anos seja de 9%, uma média anual. Vocês conseguem ver que nos últimos 2 anos inteiro e o presente ano temos aqui retornos acima dos 10%. Por isso, bem acima dos 9% que eu acho que quero e daquilo que eu acho que preciso para chegar ao meu primeiro milhão de euros neste ativo. No entanto, tem que esperar 21 anos. Por além de ter que esperar isto, tem que esperar que o mercado vá ao encontro daquilo que eu acho que ele tem para oferecer e tem que, obviamente, manter a minha consistência e investir 500 euros por mês. Por isso, daqui a 21 anos, com 500 euros por mês todos os meses, se o mercado me der uma rentabilidade anual média de 9% ao ano, eu tenho então o meu primeiro 1 milhão de euros e vou demorar 21 anos a que este ativo tenha aqui o valor de 1 milhão de euros. Mas claro que nada disto que eu acabei de dizer aqui é conselho financeiro nem recomendação financeira. Isto era só para vos mostrar com os meus números que quanto mais tempo eu der aos meus investimentos, o número final será muito maior que aquele que eu acharia que era. Por isso, a minha dica para vocês, que não é conselho financeiro nem recomendação financeira, é comecem o mais cedo possível a investir. Vocês é que sabem onde é que têm que investir, se é num ETF específico, se é numa ação individual. Vocês investem num ativo que vocês acharem que para vocês faz sentido, mas comecem já hoje. Comecem o mais rápido possível, porque está mais do que provado que o tempo dentro dos investimentos é o vosso melhor amigo e faz a magia toda que vocês precisam. Vocês precisam é também de ser consistentes com os vossos depósitos e, novamente, pacientes, pacientes, pacientes e darem tempo ao tempo. Se vocês quiserem abrir conta com a XTB, usem o link na descrição com o código Fábio, vão receber 2 e-books gratuitos, sendo que um deles está relacionado com a parte do IRS, que eu sei que faz assim um bocado de confusão na cabeça de muitas pessoas. Por isso, aproveitem já estes 2 e-books grátis e aproveitem já para abrirem a vossa conta na XTB e começarem a investir o quanto antes. Dúvidas ou comentários podem fazer aqui. O meu nome é Fábio Roque, por hoje é tudo e até à próxima.